A habilidade de fazer uma substituição adequada é um talento real não possuído por todos os treinadores. Esse instrumento permite não apenas mudar a qualidade dos jogadores, mas também a estrutura do jogo como um todo. A história registra muitas substituições que alteraram o curso de partidas memoráveis. Assim compilei para você as 10 melhores substituições na história do futebol. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Naquele dia, o Liverpool enfrentava uma tarefa praticamente impossível. Diante do Barcelona, no primeiro jogo das semifinais, eles perderam por 3-0 e na partida de volta precisavam se recuperar sem Mohamed Salah e Roberto Firmino. Apesar disso, o rápido gol de Divock Origi no 7º minuto trouxe esperança. No entanto, o Liverpool não tinha uma vantagem clara no primeiro tempo. No intervalo, souberam que Andrew Robertson não poderia continuar devido a uma lesão. Então, Jürgen Klopp teve que colocar Georginio Wijnaldum no campo. O holandês ocupou o centro do campo enquanto James Milner recuou para a defesa para substituir Robertson. Essa acabou sendo uma das melhores decisões na história do Liverpool. Aos 54 minutos, Wijnaldum fez 2-0 e 2 minutos depois completou o seu double. Essa reviravolta chocou os jogadores do Barcelona, que não conseguiram se recuperar e tomaram o gol decisivo de Divock Origi, vindo de um escanteio. O Liverpool venceu o jogo por 4-0 e protagonizou uma das maiores viradas na história da Champions League. Posteriormente, eles foram a Madrid, venceram o Tottenham na final e concluíram o feito. Mas um ano mais cedo, o Liverpool não conseguiu vencer na final devido a 2 razões. Péssimo jogo de Loris Karius e a substituição crucial de Zinedine Zidane. Aos 61 minutos, com o placar empatado em 1-1, o francês colocou Gareth Bale em campo, substituindo Isco. Apenas 4 minutos depois, essa substituição mais do que justificou a sua escolha, o galês realizou um impressionante chute de bicicleta e marcou um dos melhores gols na história das finais da Liga dos Campeões, aos 83 minutos. Bale não deu chances ao Liverpool e com a ajuda de Karius estabeleceu o placar final em 3-1. O Real Madrid comemorou sua 13ª vitória na Liga dos Campeões, enquanto o goleiro do Liverpool, após o jogo, deu desculpas de uma concussão sofrida em uma colisão com Ramos, mas ninguém mais se importava com isso. Dembaba ficou marcado no Chelsea, não apenas pelo gol marcado contra o Liverpool após a famosa escorregada de Steven Gerrard, mas também por outro confronto. Aos 66 minutos do jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões de 2014 contra o PSG, os Blues venciam por 1-0, mas esse placar não satisfazia os londrinos, pois na primeira partida haviam perdido por 3-1 fora de casa. O técnico do Chelsea, José Mourinho, arriscou e colocou em campo 3 atacantes nominais: Fernando Torres, Samuel Eto'o e Dembaba. Ninguém poderia imaginar que o resultado seria garantido pelo atacante, que era a terceira opção de Mourinho. Aos 87 minutos, Dembaba arremessou a segunda bola no gol do PSG, garantindo assim a passagem de sua equipe para as semifinais. O jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões 2019-20 entre Liverpool e Atlético de Madrid foi bastante dramático. Os colchoneiros chegaram a Anfield com uma vantagem de 1-0 em casa, mas Simeone não poderia imaginar que essa vantagem desapareceria já no primeiro tempo. No intervalo, as equipes saíram com o placar em 1-0 a favor dos Reds, e se não fosse por Jan Oblak, o jogo poderia ter terminado há muito tempo. No segundo tempo, Simeone reagiu aos acontecimentos e fortaleceu o meio-campo, substituindo Diego Costa por Marcos Llorente. Essa decisão ajudou a manter o placar e levar o jogo para a prorrogação. Quando, após apenas 4 minutos depois do jogo recomeçar, Roberto Firmino dobrou a vantagem do Liverpool. Parecia que o inevitável tinha acontecido, mas 3 minutos depois, Marcos Llorente chocou Anfield, marcando de fora da área, e no final do primeiro tempo da prorrogação, marcando seu double. Mas as proezas de Llorente não pararam por aí. No final do jogo, ele deu uma assistência para Morata, que estabeleceu o placar final em 3-2 a favor dos colchoneiros. Assim, o Atlético avançou e o Liverpool abdicou do seu status de atual campeão da Liga dos Campeões. Apesar de Mario Götze ter se tornado uma das principais decepções de sua geração, o alemão conseguiu realizar o que todo jogador de futebol sonha. A final da Copa do Mundo de 2014 foi bastante monótona. Alemanha e Argentina jogaram de maneira fechada e não queriam arriscar. No final do tempo regulamentar, o treinador da seleção alemã, Joachim Löw, decidiu revitalizar o jogo no ataque e substituiu Miroslav Klose pelo ingresso de Mario Götze. Embora essa decisão não tenha evitado a prorrogação, ela se tornaria uma das melhores na carreira do treinador.
Quando todos pensavam que ambas as equipes empatariam na prorrogação e levariam o jogo para os pênaltis, Mario Götze marcou o gol da vitória aos 113 minutos, dando à Alemanha o seu quarto título mundial na história. É lamentável que Mario não tenha se destacado mais em sua carreira. 17 de maio de 2006, uma data crucial na carreira do brasileiro Juliano Belletti. Naquele dia, sua equipe, o Barcelona, jogava contra o Arsenal na final da Liga dos Campeões. Logo no início da partida, os Gunners perderam o goleiro Jens Lehmann, que recebeu um cartão vermelho. Parecia que o plano de jogo estava arruinado, mas a expulsão não impediu que o Arsenal, com o esforço de Sol Campbell, abrisse o placar no final do primeiro tempo. Por mais que o Barcelona tentasse reagir, não conseguia. Isso continuou até que, aos 71 minutos, Juliano Belletti entrou em campo substituindo Ole Guer na lateral direita da defesa, 5 minutos após a entrada do brasileiro. Samuel Eto'o empatou o jogo e, aos 80 minutos, Belletti assumiu a iniciativa e marcou o gol da vitória. Quando o jogador viu a bola na rede, imediatamente caiu de joelhos em lágrimas. Foi esse gol que deu ao Barcelona a sua segunda taça da Liga dos Campeões na história. Em 2014, o Liverpool esteve mais perto do que nunca do seu primeiro título na Premier League após 24 anos. No 37º jogo contra o Crystal Palace, a equipe de Brendan Rodgers precisava reagir após a derrota em casa para o Chelsea, quando, aos 50 minutos, o placar já estava 3-0 a favor do Liverpool. Parecia que Suárez e companhia tinham a vitória garantida, mas ao jogador Dwight Gale, que entrou aos 65 minutos, cabia provar que estavam errados. Quando, aos 79 minutos, Delaney marcou um gol, todos pensaram que era apenas um gol de honra, mas 2 minutos depois, Gale reduziu a vantagem para o mínimo e no último minuto empatou o jogo, quase certamente tirando as chances do Liverpool de conquistar o título. A substituição de Robert Lewandowski em setembro de 2015 contra o Wolfsburg ainda é considerada uma das mais impactantes de todos os tempos. Aos 50 minutos, o Bayern estava perdendo por 1-0, mas ao entrar em campo, Lewandowski conseguiu marcar 5 gols em apenas 9 minutos. Os jogadores do Wolfsburg ficaram boquiabertos sem entender como isso era possível, sem falar de Pep Guardiola, que quase perdeu a capacidade de fala. Na Euro 2016, Éder não era o jogador mais famoso da seleção portuguesa. Os torcedores até acreditavam que o técnico Fernando Santos o convocou por falta de opções, mas na final contra a França, nenhum dos times queriam arriscar, e quando todos esperavam que o destino do jogo fosse decidido nos pênaltis, Éder, que entrou em campo no final do segundo tempo, não compartilhava dessa opinião. Aos 109 minutos da prorrogação, o português primeiro afastou o defensor com o corpo e depois, com um impressionante chute de longa distância, acertou o canto do gol, dando à sua equipe o primeiro título europeu da história. Nas quartas de final da Copa do Mundo no Brasil, a seleção da Holanda enfrentou uma das principais surpresas do torneio, a Costa Rica, que já havia derrotado Uruguai, Itália e Grécia. Os comandados de Van Gaal não conseguiram marcar contra a Costa Rica durante os 120 minutos, então toda a esperança estava em Tim Krul, que entrou em campo antes da disputa de pênaltis. No final, o goleiro defendeu 2 chutes na série de pênaltis e levou sua equipe para as semifinais. Vale mencionar que nessa mesma fase, Krul entrou novamente antes da disputa de pênaltis, mas o goleiro da seleção argentina Sérgio Romero mostrou um desempenho superior naquela ocasião. Todas essas substituições tiveram um impacto crucial no desfecho de partidas importantes. Ao observá-las, ficamos convencidos de que, ao sair do banco, heróis podem surgir não apenas entre atacantes e meio-campistas, mas também entre defensores e até mesmo goleiros. Quais substituições memoráveis você se lembra? Compartilhe suas escolhas nos comentários. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!